Em um dado momento de seu ensino, o psicanalista Jacques Lacan propôs que o itinerário de uma análise, portanto a prática analítica, deveria desembocar, culminar em artifício. O que isso quer dizer? Como entender o artifício em meio a uma rota analítica? Venha comigo dar um giro pela psicanálise. Pois bem, vamos abordar essa questão do artifício. Antes, um lembrete. Se você está gostando aqui dessas discussões, deste canal, não se esqueça de se inscrever. Faça sua inscrição, clique no sininho para sempre receber novos vídeos. Isso é muito importante para que nós possamos manter aqui este canal de interlocução. Voltemos ao artifício. Lacan nos fala sobre o artifício em meio a uma situação um pouco mais ampla. Ele também vai nos dizer algo bem interessante, que é o seguinte: uma psicanálise ela é feita de cortes e de suturas. É isso que se faz numa prática analítica, cortes e suturas, cortes e suturas. E são esses cortes e suturas, ou seja, entrelaçamentos, costurar de um outro modo aquilo que foi cortado do ponto de vista subjetivo. É isto que acabaria conduzindo de uma maneira muito específica, muito singular, cada um de nós, à constituição, à criação de um artifício. Pois bem, cortes. Como pensar o corte em meio à prática analítica? Por corte, nós devemos compreender, por exemplo, o corte de uma sessão, a duração de uma sessão analítica, o momento em que uma sessão é cortada, a sessão é interrompida pelo analista, o espaço entre uma sessão e outra, a própria palavra do analista, a interpretação, todas essas circunstâncias, elas podem funcionar, elas têm o potencial para que elas funcionem como cortes. Então, fazer corte é algo, na prática analítica, muito mais amplo do que meramente o corte da sessão, ou simplesmente o final, como um todo, do percurso analítico. O tempo todo, as intervenções do analista, o tempo todo, o manejo da transferência, a duração de uma sessão, o chamado de um paciente, volte amanhã, volte semana que vem, venha hoje à tarde, portanto o ritmo de uma análise, é por aí que nós temos que pensar as fatias, os cortes. E a costura, a sutura, é exatamente o trabalho subjetivo que esses cortes vão acarretando. Há pouco tempo, olhem bem aqui no canal, eu lancei um vídeo dentro aqui do Psicanálise 360, um vídeo sobre o gozo. E o fundamental é que a prática analítica nos proporcione condições de fazer algo com gozo, com esse excesso que nos habita, esse excesso que nos captura, por exemplo, em meio à repetição, que levaria a nos perguntar, levaria a cada um sustentar a pergunta em meio à prática analítica. O que é isso que se repete na repetição? Fazer corte implica em manejar, é intervir junto, face a esse gozo. Nesse sentido, que por corte nós também podemos entender que a prática analítica está longe, muito longe, de ser compreendida como uma prática meramente terapêutica. Então, a ideia de corte, sutura e, sobretudo, o artifício, o criar alguma coisa com aquilo que te faz sofrer, o artifício entra aí. Isso já traz a ideia de que tem sempre algo em nós que é da ordem do incurável. Tem alguma coisa que se cura, terapeuticamente falando, que se modifica, que se transforma, mas com aquilo que não se transforma, nós temos que, portanto, buscar uma forma de lidar com isso em nossas vidas. Então a ideia de artifício, de criação, tem a ver com esse elemento incurável. Olhem que ideia rica, que ideia interessante, pensar a nossa relação com o amor, com o sofrimento, com a própria vida, por meios mais complexos, que não sejam simplesmente por meio da dissipação, da diluição do sofrimento. Muito pelo contrário, o que verificamos na prática analítica é que sempre tem um resíduo, sempre tem alguma coisa que sobra, mesmo em relação às coisas ruins em nossas vidas. Daí, então, o grande desafio é que possamos pensar a prática analítica por meio da inventividade.
Então o artifício é exatamente fazer alguma coisa, achar uma saída diante disso que te pega pelo pé. Um rápido exemplo, um exemplo clássico. Na literatura, Lacan frequentou a literatura de James Joyce e ele verificou que James Joyce estava fazendo uma grande invenção para si mesmo para lidar com suas questões por meio da letra, por meio da literatura. Um outro exemplo que a gente encontra fora da análise, que são exemplos sempre instrutivos para o que se passa na análise. Um dia desse eu assisti, por exemplo, um filme. Achei bem curioso, um filme francês recente. Ele está inclusive no Netflix. Ele se chama Um Grande Banho. Um Grande Banho é o título em francês. Um Banho de Vida. E é muito interessante, um filme recente, dirigido por Gilles Lelouch. E esse filme mostra pessoas, sobretudo homens, assolados por diversos sofrimentos em suas vidas, marcados pela derrota, pelo sentimento de derrota, e como que eles acham uma certa saída, uma inventividade para lidar com isto que pesa sobre os seus ombros. Ça fait 2 ans que je travaille pas. J'ai l'impression que tout ce que je touche se transforme en échec. T'es pas David Bowie, papa. Tu le sauras jamais. Moi, je trouvais plus dépressif que moi, j'ai l'impression. Je m'appelle Delphine, je suis alcoolique. Ce qui m'a sauvée, c'est mon équipe de natation synchronisée masculine. Assez prometteuse, je dois dire. Alors pour être dans cette équipe, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça? Bon, tu sais nager au moins? Ouais, pas mal, enfin... Bon, bah c'est bon. T'es dans l'équipe? Le championnat du monde, c'est un fantasme. Qui est pour? Hop, allez, c'est bon. Qu'est-ce que j'écris là? Équipe de France. Et pourquoi pas les hommes dauphins? Non. Arrête, Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça que vous allez gagner? Je veux juste participer. Participez, fils de pute! Allez, gros sport! Oh la putain! É isso que nós buscamos fazer caso a caso na prática analítica. A prática analítica, nesse sentido, ela culmina, sim, numa forma de criação, de artifício, de encontrar uma solução, uma saída que não seja meramente terapêutica. O que é terapêutico? Esperar que o sofrimento desapareça, se evapore, mas sim, por outro lado, buscar uma forma de criar algo com a sua vida. Como um dia eu vi, muito emblematicamente, uma faixa, era uma placa, uma pessoa que empurrava um carrinho com dificuldade na rua, um catador de papéis, um carrinho de papelão. E lá estava escrito: a vida me fez um papelão, do papelão eu fiz a minha vida. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto sou abastada. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc, etc. Eu penso renovar o homem, usando borboletas. Borboletas. Cada um conseguir fazer do papelão da vida, o papelão que cada um tem na vida, a sua própria vida. Achar uma saída. Até o nosso próximo giro pela psicanálise. Guess I'd rather be on vacation. Guess I haven't got the education. I don't really have an explanation. So I found a new game to play. Thought I told you to stay away, but I see you're here anyway. So yeah, guess you're welcome to overstay. Just don't build up your expectations. It's not a good time to test my patience. And don't get